elementos probatórios a quem desejar investigá-los, desde que em condições para isso. De nossa parte conversamos com os pacientes do Dr. Conrado, que confirmaram plenamente os fatos. Confirmação evidentemente desnecessária, mas exigida pelo próprio médico, inclusive para constatarmos a situação mais recente dos pacientes que residem em São Paulo. A novidade que este depoimento oferece é a ocorrência, precisa e verificada a posteriori, da telediagnose ou diagnóstico à distância, seguida de cura também à distância. Embora se trate de ocorrências frequentes com Arigó, representam novidade na série de depoimentos médicos que reunimos. No caso do Dr. Sergio Vale já verificamos caso semelhante. Mas o relato do Dr. Conrado coloca-nos diante de um sucesso mais preciso e até mesmo dramático. Passemos às declarações do médico. O primeiro caso que observei, disse-nos o médico, não foi de cura, mas de simples remissão de um processo canceroso bastante adiantado. A simples remissão, porém, apresenta aspectos muito importantes. Trata-se de um meu colega e coestaduano, médico baiano, de 72 anos de idade, pai de outro colega que o acompanhou a São Paulo. Câncer no assoalho da boca e câncer na laringe, com muitas dores e toda a sintomatologia característica. Médico e pai de médico, é evidente que teve, na Bahia, toda a assistência possível, sendo por fim desenganado. Daí a vinda a São Paulo, onde procurei socorrê-lo, encaminhando-o aos exames necessários. Deram-lhe aqui apenas 2 meses de vida, excluída toda possibilidade de solução, inclusive paliativa, nem clínica, nem cirúrgica, nem fisioterápica, pois a aplicação do cobalto e da radioterapia já não teriam ação. Diante dessa situação e da própria idade do paciente, nossos recursos médicos estavam absolutamente esgotados. Nada havia a fazer. Mas o meu colega, filho do paciente, que atualmente se encontra em viagem de estudos na Europa, 1966, mostrava-se desesperado e queria pelo menos encontrar um meio de aliviar o pai. Outro filho do paciente, engenheiro, mostrava-se também angustiado. Entendi que a oportunidade era excelente para uma visita a Congonhas do Campo e a propus ao colega, que concordou. Quando falham os recursos conhecidos, é justo que se procure devassar o desconhecido. Quem não o faria para salvar um ente querido, uma pessoa amiga? Fomos a Belo Horizonte de avião, mas tivemos de deixar o paciente no Hotel Itatiaia, da capital mineira, pois o seu estado não nos permitia levá-lo até Congonhas. Procuramos Arigó, eu e o meu colega filho do paciente. Abordamo-lo na rua e Arigó nos tratou com desinteresse, até mesmo com rispidez. Conseguimos no outro dia que nos atendesse em sua casa pela manhã. Logo que entramos, Arigó, que se achava sentado a uma mesa, concentrou-se e formulou o diagnóstico exato do paciente, com perfeita localização do câncer da boca e da laringe. Confesso que sofri um impacto. A seguir receitou, dizendo que o fazia porque o Dr. Freitas assim o queria. Abreviarei o relato, prosseguiu o médico, declarando que, feito o uso da medicação e realizados os controles periódicos de sangue, o paciente obteve melhora acentuada com desaparecimento da cadeia ganglionar e cicatrização das lesões ulcerosas do assoalho da boca e da laringe. Esse estado de remissão se acentuou de tal maneira que deu ensejo ao paciente para ir pessoalmente a Congonhas, por 3 vezes, avistando-se com Arigó. As dores desapareceram e o estado geral melhorou sensivelmente. Os médicos do Hospital do Câncer de Salvador concederam-lhe 1 ano de sobrevida, em condições razoáveis. Não voltou a usar sedativos. Há 3 meses estive na Bahia e verifiquei pessoalmente o seu estado. Seu filho médico pôde viajar para a Europa, despreocupado, o que bastaria para atestar o resultado da terapêutica de Arigó num caso em que não havia mais qualquer possibilidade de recursos. Outro caso que me impressionou, contou-nos o médico, posso considerá-lo como de cura do câncer. Tratava-se de uma paciente, senhora de cerca de 30 anos, casada, residente nesta capital. Câncer do útero com invasão da bexiga. Esgotados todos os nossos recursos, levei-a de avião a Congonhas.
Os motivos eram os mesmos: queria salvar a mulher, se possível, ou pelo menos melhorar a sua dolorosa situação e ao mesmo tempo observar melhor a ação do sensitivo. Entrei com a paciente e o marido na casa de Arigó, já cheia de populares, e ficamos ao lado da porta. Quando o sensitivo entrou, encarou a doente, tomou um papel e escreveu: câncer do útero, já foi operada. Passou-me o papel e, aproximando-se da paciente, tirou-lhe o lenço que lhe envolvia a cabeça, perguntando-lhe por que tomou esse remédio. A paciente havia tomado Endochan e os cabelos haviam caído. Eu ignorava isso. Sem dar maior importância ao caso, Arigó receitou e nos mandou embora. Tomada a medicação, a paciente reagiu de maneira rápida. Desapareceu toda a sintomatologia, seu estado geral atingiu a normalidade. Em pouco tempo engordou 16 quilos. Posso dar-lhe o endereço para que faça a verificação pessoal do seu estado atual. Podemos informar que a paciente se considera curada, afirmando que já engordou mais do que o índice mencionado pelo médico. Dispôs-se até mesmo a nos autorizar a publicação do seu nome e endereço, o que não fazemos por motivos óbvios. Entre os vários casos referidos pelo médico Oswaldo Conrado figura o de seu próprio irmão, senhor de 50 anos de idade, com quem já havíamos conversado, antes da entrevista. Caso de delírio místico provocado por complicações fisiológicas. O paciente caiu em estado de coma, em que permaneceu por 48 horas. Foi desenganado pelo médico assistente em Salvador, que telefonou ao irmão nesta capital, dizendo-lhe: tome um avião e venha urgente, pois seu irmão não passará das 9 horas da noite de hoje. Os exames acusavam 4 gramas de ureia e 5,2 de creatinina. Diante de nova situação desesperada, o médico Oswaldo Conrado resolveu apelar novamente para Arigó. Telefonou-lhe desta capital. Arigó atendeu o telefonema e respondeu: não posso fazer nada. É Deus quem faz. E a seguir pediu o endereço do paciente. No dia seguinte o médico obteve ligação telefônica com Salvador e foi informado pelo médico de plantão, com surpresa, de que o seu irmão estava lúcido. A crise havia sido superada. O médico pediu nova ligação para Arigó e este lhe respondeu: Dr. Freitas esteve lá e manda-lhe dizer que seu irmão estará em São Paulo dentro de poucos dias. O médico não acreditou na vinda do irmão. Apesar dos pesares, e como precisava viajar para Curitiba, o médico estabeleceu nova comunicação com a Bahia, fazendo sentir a inconveniência da viagem do irmão, que realmente já estava programada. 15 dias depois, seu cunhado telefona de Salvador informando que o paciente viria de avião. Preocupado, o médico dirigiu-se à empresa de aviação e conseguiu sustar a viagem do irmão. Tranquilo, seguiu para Curitiba. Lá chegando, porém, recebeu a notícia de que o irmão se encontrava em São Paulo. Tinha vindo por outra linha e aqui se encontra no momento, em bom estado de saúde. 1966, o médico Oswaldo Conrado não nos deu nenhuma interpretação desses casos, nenhuma explicação teórica, mas acentuou: penso que se nós, médicos, tivéssemos a possibilidade de abrir um campo novo de esperanças para os nossos doentes, isso seria maravilhoso. Quando estou diante de um caso desesperador, em que os nossos recursos já nada mais podem fazer, não tenho dúvida em apelar para outros caminhos. Não é justo e humano que assim se faça. Depois de uma pausa em que parecia pensar numa solução para os conflitos da sua profissão, acrescentou: a verdade não deve ser escondida. Aí estão os fatos, na simplicidade e naturalidade com que se passaram. Diante deles acho que seria necessária a organização de uma comissão de cientistas, destituídos de propósitos secundários, de preconceitos de qualquer espécie e voltados para o interesse da humanidade, para estudar o caso Arigó. Estamos diante de uma oportunidade para a descoberta, talvez, de novos e eficientíssimos recursos terapêuticos que esse caso enseja, como acabamos de ver. Devemos acentuar que os casos relatados pelo médico Oswaldo Lidger Conrado, com a sua responsabilidade profissional, demonstram a existência dos fenômenos de percepção extrasensorial em Arigó,
permitindo ao sensitivo a diagnose à distância e também os fenômenos de precognição, como no caso da vinda do irmão do médico a São Paulo, e de psicocinesia ou ação psíquica sobre a matéria, no caso de cura do paciente à distância. A esses fenômenos, deve-se ainda juntar a xenoglossia, uso de línguas estranhas, pois Arigó, como sempre, continuava pronunciando frases em alemão e falando com sotaque alemão, quando em português. O caso de cura à distância do irmão do médico chega mesmo a oferecer contribuição importante para a solução de um dos problemas mais apaixonantes da parapsicologia, o debate sobre os fenômenos de precognição e psicocinesia, considerados por vários autores como duas formas de interpretação de um fenômeno único. A psicocinesia é a ação da mente sobre objetos materiais e a precognição a previsão exata de acontecimentos futuros. Procura-se explicar a psicocinesia pela precognição. Quer dizer, o que se toma coração da mente sobre objetos nada mais seria do que uma previsão realizada. Mas também se pretende que o verdadeiro seja o contrário. O biólogo C.B. Nash, por exemplo, defende a primeira dessas teses, no que foi contraditado por um experimento bem-sucedido do psicólogo R.H. Towles, da Universidade de Cambridge. O professor Rini, Neil Orloff Mind, considera decisiva a prova experimental de Towles. No caso acima, relatado pelo médico Oswaldo Conrado, a precognição estava praticamente afastada, pois o curso fatal da doença excluía qualquer hipótese de melhora, quanto mais de cura. A ação de Arigó sobre o doente, através da mente, e portanto a psicocinesia, seria a única hipótese aceitável. Fazemos esta anotação para acentuar a importância do depoimento do médico Oswaldo Conrado numa apreciação científica do caso Arigó. 6. Arigó, indivíduo metergético. O depoimento abaixo é de uma especialista em psiquiatria, há muitos anos interessada nos problemas da fenomenologia paranormal. Não se trata, por isso mesmo, apenas de relato dos fatos, mas também de interpretação. A especialista observou Arigó, assistiu a operações e as descreve. Foi a Congonhas para verificar a existência ou não dos fenômenos. Verificou-a, avaliou os fenômenos e ofereceu-nos o seu duplo depoimento, relatando os fatos e interpretando-os segundo as conclusões científicas a que pôde chegar no estudo do assunto, ao longo de mais de 20 anos. Deixamos bem claro, desde o início, que temos a nossa interpretação pessoal. Não concordamos com a explicação materialista da nossa ilustre entrevistada. Rendemos, porém, a nossa homenagem ao seu amor pela verdade, a essa coragem que revela de enfrentar os fatos de maneira científica, investigando-os e propondo-lhes explicações em vez de escapar pelas vias fáceis da negação. Com este depoimento são dois os psiquiatras materialistas que sustentam a realidade dos fenômenos, dando-lhes explicações diferentes. Um é o médico João Bellini Burza, outro, a entrevistada. Estes depoimentos revelam a existência de numerosos testemunhos médicos das ocorrências paranormais de Congonhas do Campo. Esses testemunhos não são apenas de honestos e sinceros cientistas adeptos do espiritualismo, como quiseram fazer crer os autores de uma série de artigos pseudocientíficos contra Arigó, mas de observadores honestos e responsáveis, pertencentes a diversas tendências, espiritualistas e materialistas. No depoimento abaixo, como nos anteriores, os fatos novamente se comprovam. E a comprovação é tanto mais valiosa quanto realizada por uma psiquiatra materialista, experimentada no trato do problema, sem compromissos de ordem religiosa, o que não ocorre com os detratores do sensitivo. Em fevereiro deste ano a doutora Maria de Lourdes Pedroso apresentou e defendeu, no 7º Congresso da Aliança Pan-Americana de Médicos, realizado em Manizales, na Colômbia, uma tese intitulada Psicose e Metapsicose. Expunha de maneira resumida as conclusões a que havia chegado, após 21 anos de clínica psiquiátrica no Rio e São Paulo, a respeito da fenomenologia paranormal e suas relações com os fenômenos de anormalidade psíquica. Pouco depois, regressando ao Brasil,
A autora seguia para Congonhas do Campo e observava de perto o caso Arigó. Ex-assistente da cadeira de Medicina Legal da Faculdade de Medicina da Universidade do Brasil, então regida pelo professor Walter Lutz, a professora Maria de Lourdes Pedroso é atualmente médica psiquiatra do Hospital Municipal de São Paulo. Tem participado de numerosos congressos no exterior e ainda no ano de 1962 regressou do México, onde participou da representação brasileira ao Congresso Mundial da Federação Internacional de Mulheres Universitárias. Em 1945 participou de congressos médicos em Havana e New York, realizou estudos sobre problemas da mulher universitária nos Estados Unidos. Fez um curso nesse país sobre organização feminina de guerra e adaptou suas técnicas ao Brasil, tendo sido a autora dos primeiros trabalhos para a Organização Feminina de Defesa Bélica no Brasil e de Organização de Polícia Feminina em São Paulo. Realizou também junto à Secretaria da Segurança Pública, estudos sobre o problema da prostituição em suas implicações psiquiátricas. Por esses rápidos dados os leitores podem avaliar o currículo de atividade científica da nossa entrevistada. Mas devemos ainda acrescentar que ela exerce atualmente o cargo de presidente da União Universitária Feminina de São Paulo, de vice-presidente da Aliança Pan-Americana de Médicas no Brasil e de presidente da Associação Nacional de Educação Feminina, 1966. Esclarecida a sua posição, passemos a um depoimento sobre os fenômenos que observou em Congonhas do Campo. Quando cheguei à casa de Arigó, declarou-nos a psiquiatra, havia umas 50 pessoas à sua espera. Não me identifiquei. Logo mais, Arigó chegava. Encarou-me, fez um doente sentar-se para operá-lo e continuou encarando-me. De repente exclamou: "Quem for médico que se aproxime." Não me movi. Arigó repetiu a exclamação e, como permanecia impassível, apontou-me com o dedo: "Doutora, aproxime-se. Venha ver de perto." Aproximei-me e assisti uma operação de pterígio realizada com tesoura cirúrgica, mas em golpes violentos, sem nenhuma técnica. A tesoura não cortava. Não fora feita anestesia nem asepsia de espécie alguma. Tive receio de que os golpes violentos ferissem o olho do paciente e pensei: não haverá um instrumento que corte? Na mesma hora Arigó pediu outro instrumento e lhe deram um bisturi. O médium cortou, verificando-se intensa hemorragia. Uso o termo médium, explicou a psiquiatra, no sentido psicorrágico. O sangue escorreu pelo rosto do paciente e pensei que lhe encharcaria a camisa. No mesmo instante o sangue estagnou, precisamente na curva do maxilar, quando devia descer pelo pescoço. Arigó fez parar a hemorragia com algodão, e mandou um auxiliar tapar o olho do paciente com algodão e esparadrapo. A seguir, limpou o bisturi na blusa de uma moça. O bisturi ficou limpo, mas a blusa não ficou suja. Pude verificar de perto todos esses fatos que foram suficientes para me demonstrar as faculdades metergéticas de Arigó. Fiquei satisfeita, pois era evidente que não perdera a viagem. A segunda operação que assisti, prossegue a psiquiatra, foi de sinusite, sem anestesia nem asepsia e, como a anterior, sem hipnose ou toques de qualquer espécie. Arigó produziu a introdução do bisturi na arcada subciliar, parte interna, com violência, atingindo certamente o solo do seio frontal. Escorreu sangue purulento pela lâmina. Arigó declarou que o nervo óptico do paciente havia sido atingido pela infecção. A seguir repetiu a penetração do bisturi no outro olho, não encontrando infecção. Declarou que o olho esquerdo, de que saíra sangue e pus, estava perdido, não sendo possível recuperá-lo. Essa declaração mostrava a incapacidade de Arigó para a recuperação de órgãos afetados e ao mesmo tempo um dos limites das suas faculdades metergéticas. Porque há indivíduos possuidores dessas faculdades que produzem a recuperação. Quando Arigó iniciou as consultas, entrei na fila de consulentes para prosseguir minhas observações. Nesse momento uma senhora que eu vira entre o povo e para a qual diagnosticara câncer, em virtude de sua aparência, saía da fila. Arigó chamou a filha da mulher e advertiu-a de que o caso era perdido,
pois dentro de 3 meses ela morreria vitimada pelo câncer. A filha confirmou o diagnóstico, já feito anteriormente por médicos do Rio. Aproximei-me do médium. Ele escrevia numa pequena mesa, com um altarzinho ao lado, com santos e velas. Falava com sotaque alemão. Disse-lhe que eu tinha rinite. Arigó perguntou se eu sabia que era alérgica, tratando do caso como entendido. Receitou, ou melhor, indicou medicamentos de laboratórios, pois não assinava os papéis. Verifiquei que dispunha de grande quantidade de amostras de laboratórios para distribuir aos doentes. Embora não se tratasse propriamente de receituário, mas de simples indicação de preparados farmacêuticos, devo declarar que não concordo com esse processo. Os indivíduos metergéticos, segundo penso, devem exercer suas faculdades sem o uso de remédio. Insistimos na pergunta: considera reais os fenômenos de Congonhas do Campo? Arigó é um indivíduo metergético. A psiquiatra Maria de Lourdes Pedroso respondeu-nos o seguinte: a existência das manifestações metergéticas é uma realidade histórica e por isso mesmo não pode ser negada. Elas sempre existiram, verificando-se a sua ocorrência em determinados indivíduos. Costumo citar como o indivíduo metergético que mais se destacou na história o próprio Cristo. Suas faculdades eram intensas e produziram tantos resultados que serviram para fundamentar todo um movimento de transformação do mundo. Bastaria isso para nos mostrar a importância do problema. Vivemos hoje numa civilização que procede, em seus princípios fundamentais, da ocorrência de manifestações metergéticas na Palestina. No caso Arigó, como já relatei, a evidência dessas manifestações é incontestável. A comprovação dos fatores que produzem essas manifestações, prosseguiu a psiquiatra, é ainda difícil. Na minha tese ao Congresso de Manizales, na Colômbia, acentuei que a ciência oficial ainda não reconheceu esses fenômenos, embora numerosos, porque, apesar de estudados há muitos anos por fisiologistas, psiquiatras e psicanalistas de grande renome, como Richet, Janet, Freud e outros, não se encontrou no ser vivo um substratum orgânico que pudesse ser considerado como centro de origem dessas manifestações. Podemos verificar na bibliografia especializada, que é admitida a existência de um elemento supranormal não localizado, em todos os seres vivos. Esse elemento, sempre em estado latente ou estático, manifesta-se em pequeno número de pessoas, espontaneamente ou quando provocado. A repetição frequente das manifestações denomina-se psicorragia e a pessoa em que elas se verificam é chamada de médium. Acentuando que a palavra médium, por significar simplesmente intermediário, pode servir perfeitamente no caso das pessoas que dão vazão a manifestações psicorrágicas, a psiquiatra Maria de Lourdes Pedroso explicou: a cirurgia de guerra comprovou que as mutilações, em 2/3 da superfície da massa encefálica ou do córtex cerebral, não causam perda de função orgânica. Há portanto uma grande zona muda do cérebro em que poderá encontrar-se o centro das manifestações metergéticas. As células nervosas não são inerentes, mas aderentes às fibrilas e estas agem como acumuladores e distribuidores de energia potencial. As suas ramificações são descontínuas. Entre os átomos agem forças elétricas e magnéticas. Os elementos cósmicos e geológicos têm ação benéfica ou maléfica sobre o ser vivo, porque afetam o protoplasma dos elementos nervosos de maneiras diversas, por coesão, por eletividade ou por pressão, determinando efeitos mecanismo da estrutura dos elementos nervosos, que é a base fisiológica das associações intrínsecas e portanto dos fenômenos psíquicos, conscientes ou inconscientes. Tudo isso me leva a reformular a pergunta da minha tese: não poderão ser explicados por este mecanismo os fenômenos metapsíquicos? A psiquiatra Maria de Lourdes Pedroso declarou-nos ainda estar grandemente interessado no estudo das possibilidades abertas pela investigação das radiações cósmicas para o esclarecimento de problemas ainda obscuros do sistema neurofisiológico. Entende que as investigações modernas nesse sentido podem auxiliar o estudo dos fenômenos metapsíquicos. A verificação das influências de origem cósmica,
feitas através de aparelhos especiais, deve conjugar-se, porém, com as influências mesológicas. E acentuou, há todo um complexo de fatores a ser estudado. Verifiquei, por exemplo, na minha clínica, que quase 90% dos doentes revelam-se portadores de processos infecciosos. O pus das amígdalas, por exemplo, deglutido pelos doentes, acaba provocando anomalias nas funções cerebrais. Temos então fatores externos e internos. Nos externos merecem especial atenção os mesológicos. No caso Arigó poderíamos perguntar se as condições geológicas da zona de minérios em que ele nasceu, cresceu e vive, não exercem influência no processo de suas manifestações metergéticas, concluindo declarou a psiquiatra que é inteiramente favorável à ação dos indivíduos metergéticos, desde que controlados por comissões médicas nomeadas pelo Ministério da Saúde. Ao lado da medicina universitária, esses indivíduos exerceriam uma medicina popular sem receituário, operando curas através de suas faculdades supranormais. Acrescentou que não considera essas faculdades como manifestações mórbidas, fazendo perfeita divisão entre psicose e qualidades psicorrágicas. Entende que as investigações parapsicológicas são interessantes, mas devem ser conjugadas com o estudo das influências cósmicas e mesológicas sobre o sistema nervoso. 7. Telecinesia cirúrgica. Enquanto psicocinesia é a ação da mente sobre a matéria, sem intermediários, pelo menos aparentemente, a telecinesia é a mesma ação através de um elemento fisiológico que Richetti denominou ectoplasma. As investigações da parapsicologia, extremamente rigorosas, restringem-se à psicocinesia, estudada em efeitos mínimos, por serem os mais controláveis. A metapsíquica foi mais longe com seu método de investigação qualitativa, chegando o professor Crawford, da Universidade de Belfast, na Irlanda do Norte, catedrático de mecânica aplicada, a publicar trabalhos sobre a mecânica do fenômeno. Richetti adotou a teoria da alavanca psíquica de Crawford, integrando-a no Traité Metapsichique. Reunimos neste capítulo 2 depoimentos médicos, um sobre os exames à ponta de faca e casos bastante expressivos de diagnóstico e outro sobre fenômenos de telecinesia cirúrgica. É o médico Ladeira Marques, do Rio de Janeiro, quem nos proporciona esse depoimento através de um livro de sua autoria e de entrevista concedida à imprensa paulista. Pela primeira vez nos depoimentos médicos sobre Arigó surge este fenômeno, descrito de maneira viva e impressionante. Para as pessoas não relacionadas com os estudos da fenomenologia paranormal, a descrição do médico parecerá fantástica. As que já se familiarizaram com esses estudos conhecem absurdos maiores. Encerramos aqui a série de depoimentos médicos. Não pudemos ouvir numerosos especialistas do Rio, de São Paulo, de Salvador e de outros centros universitários, mas os testemunhos que reunimos são do mais alto valor. Além dos testemunhos, há o documentário fotográfico e cinematográfico. O repórter Moacir Jorge não pôde publicar numerosas fotografias por serem de intervenções cirúrgicas melindrosas, realizadas em órgãos genitais. O documentário cinematográfico, embora mais pobre, é também valioso. Coube ao escritor Jorge Reticini realizar as primeiras filmagens sobre Arigó, um filme sobre o médium e o seu pequeno mundo em Congonhas e outro sobre as operações, que foi largamente exibido em São Paulo e outros estados, projetado na televisão e por fim levado ao exterior. A convite do Colégio Argentino de Parapsicologia, presidido pelo engenheiro e parapsicólogo professor José S. Fernandes, catedrático das universidades de Buenos Aires e Mar del Plata, o filme foi exibido nas duas cidades mencionadas, despertando grande interesse. Jorge Reticini recebeu convites também, para exibir o filme na Inglaterra, nos Estados Unidos e em Portugal. Em 1970 exibiu nos dois países europeus mencionados e visitou também a Espanha, a Suíça, a Alemanha e a França. Quanto aos Estados Unidos, já mencionamos suas atividades. Depois dessas filmagens de Reticini verificaram-se outras, a dos Diários Associados, levada à televisão,
Um pequeno filme existente no Rio de Janeiro e um filme de longa-metragem para 2 horas de projeção ininterrupta, realizado por um cidadão de Santa Catarina. Este último filme foi exibido em Congonhas do Campo e Arigó desmaiou ao assisti-lo. Por ordem do Dr. Fritz foi guardado para posteriores projeções, na hora oportuna. Segundo informações que colhemos pessoalmente em Congonhas, trata-se de um filme impressionante que focaliza delicadas e complicadas intervenções cirúrgicas. Reticini realizou também um filme dessa proporção. É simplesmente temerário, como já tivemos ocasião de acentuar, querer negar a existência dos fenômenos. E é anticientífico pretender atribuí-los a uma possível paranoia de Arigó ou coisa semelhante. Amplamente testemunhados por médicos especialistas, por jornalistas, escritores, intelectuais diversos, políticos de nomeada e pelos beneficiários de Arigó, ao longo de 20 anos de atividades paranormais, os fenômenos de Congonhas do Campo não podem ser negados ou deturpados como pretenderam fazê-lo. Se não se realizou a verificação científica do caso por comissões especializadas, existe a constatação individual efetuada por vários homens de ciência. Os depoimentos de médicos no processo judicial movido contra o médium em 1958, os depoimentos que reunimos nesta série, os casos concretos de cura comprovada, que também registramos, e toda a documentação fotográfica e cinematográfica. Negar as qualidades paranormais de Arigó é ato de simples obstinação. Posteriormente surgiram as pesquisas norte-americanas, de que se conhecem alguns resultados parciais. Trataremos delas em próximo trabalho. Podemos criticar Arigó, fazer restrições às suas atividades como fizeram alguns médicos, em seus depoimentos. Mas não podemos negar as suas faculdades nem atribuir-lhe segundas intenções. Um dos médicos paulistas que esteve em Congonhas e privou com Arigó em transe e no seu estado normal, passeou com ele pelas ruas de Congonhas e observou as suas atividades, foi o Dr. Elias Buainine, do Instituto de Cardiologia do Estado, especialista em radioscopia e eletrocardiografia, com consultório à Rua Araújo, nesta capital. Quisemos ouvi-lo a respeito e vamos sintetizar as suas declarações. Estive em Congonhas no mês de fevereiro de 1962, declarou-nos o médico, e como Arigó já havia deixado de operar, nada havia nesse sentido. Não obstante assisti aos seus famosos exames bem como ao seu receituário. Um médico de Taubaté, cujo nome não guardei, estava ao meu lado. Arigó me pareceu, de início, um caso de simples charlatanice. Confesso que eu estava prevenido, não acreditava no que se contava a seu respeito. Falando com sotaque alemão, o sensitivo realizou exames em várias pessoas. Numa delas introduziu simultaneamente, num só olho, a faca e o bisturi, deixando-os pendurados entre o globo ocular e a pálpebra. Fez-me segurar a lâmpada para clarear o rosto dos pacientes, mas como voltava o rosto para outro lado e continuava operando, larguei a lâmpada e ele não reclamou. Reconheci que não havia asepsia, que os doentes não acusavam dor, que não havia anestesia e Arigó não praticava hipnose nem toques letárgicos, mas, apesar disso, o meu espírito crítico não desfaleceu. Quando se iniciaram as consultas presenciei alguns casos que me perturbaram. Um senhor, por exemplo, de cerca de 50 anos, disse que sofria de úlcera no estômago. Arigó o corrigiu afirmando que se tratava de úlcera no duodeno. Ora, este tipo de ulceração é mais comum nos jovens. Mas acontece que o homem já havia tirado radiografia e Arigó era quem estava com a razão. Outro senhor de cerca de 60 anos protestou quando Arigó lhe disse, a sua doença é na próstata. O sensitivo lhe respondeu, com sotaque alemão, vai, brasileiro burro, e tomou remédio. O paciente afirmava que havia extraído a próstata. Arigó declarou-me que ele tinha câncer e pensava que haviam feito a extração. Vi, depois, as provas do caso, os resultados de exames. Arigó estava certo. Um rapaz de cerca de 30 anos foi levado pelos pais em cadeira de rodas. Arigó me perguntou o que ele tinha. Respondi que o caso não era de minha especialidade.
Então pense o que acha que ele tem, me disse o sensitivo. Pensei, paralisia geral progressiva. Arigó confirmou em voz alta. Logo depois verifiquei a exatidão do diagnóstico pelas provas de exames do líquido cefalorraquiano. E outros casos como esses ocorreram, demonstrando-me de maneira inegável as faculdades paranormais de Arigó. Apesar disso, concluiu o médico, faço restrições às atividades de Arigó e à maneira por que ele vem sendo encarado. Considero seu receituário absurdo e acho que a porcentagem de curas produzidas por esse receituário é diminuta. Entendo que Arigó não devia receitar, mas usar as suas faculdades paranormais em condições de maior controle para a produção de fenômenos que pudessem ser observados com segurança. Acho também que os espiritistas fazem demasiado alarde do caso Arigó, complicando a situação conflitiva do sensitivo. Mas afirmo sem medo de errar e contrariando minhas impressões iniciais, que Arigó é realmente um indivíduo dotado de acentuadas faculdades paranormais. Depoimento dos mais valiosos é o que já referimos, do médico Ladeira Marques, que esteve várias vezes em Congonhas no tempo em que Arigó operava livremente. Entre os diversos casos por ele relatados consta uma operação uterina realizada com tesouras e bisturis. Arigó perguntou ao marido da paciente, diante do médico e de um seu amigo, se queria a intervenção por via baixa ou abdominal. Escolhida a primeira, introduziu por aquela via, sem auxílio de espéculo, de maneira brusca, 3 tesouras e 2 bisturis, sendo cada instrumento introduzido de um só golpe. O ramo de uma das tesouras era ainda mantido pela mão do médium, afirma o médico quando, com grande surpresa nossa, o outro ramo, automaticamente, sem nenhuma intervenção visível, passou a se movimentar, aproximando-se e afastando-se do primeiro, como ocorre no ato de seccionar um objeto. Procuramos verificar se o movimento que presenciávamos na tesoura estendia-se às outras peças do instrumental cirúrgico empregado na operação, e nada pudemos observar, ouvindo-se, no entanto, o barulho de entrechoque de metais e o ruído de seccionamento dos tecidos. Continuando seu relato, escreve o médico que Arigó, falando como Dr. Fritz, retirou os instrumentos e fez cessar a hemorragia. Pensou o médico que se tratasse de histerectomia, extração do útero, mas verificou, depois tratar-se de neoplasia, operação de tumor uterino. Vejamos a própria descrição do médico, tomando então de uma pinça. Arigó recomendou-nos que prestássemos atenção e introduzindo-a no local da intervenção retirou um pedaço de tecidos com cerca de 8 centímetros de comprimento por 4 de largura, sendo este mostrado a todas as pessoas presentes. Tanto no livro de sua autoria, que já citamos, quanto na entrevista que concedeu ao repórter Moacir Jorge e publicada no Diário de São Paulo, o médico Ladeira Marques relata esse fato, bem como uma operação de catarata com extração do cristalino. Aliás, desta última operação há documentário fotográfico e cinematográfico nos arquivos dos diários associados, que os divulgaram através da imprensa e da televisão. 8. Balanço do caso Arigó. O balanço que podemos fazer, para encerrar este livro, é naturalmente parcial. Refere-se apenas ao que pudemos ver e ouvir, ou seja, ao que pudemos observar pessoalmente em Congonhas e colher nos depoimentos médicos. Estes, por sua vez, são bem limitados. Além de não termos podido ouvir a maioria dos que estiveram em Congonhas, perdemos a fase mais produtiva do caso, da qual o testemunho do médico Ladeira Marques pôde dar-nos uma ideia. Temos, pois, consciência das nossas limitações. Mas assim mesmo o nosso balanço oferecerá resultados significativos, se não no sentido matemático do termo empregado nas avaliações estatísticas da parapsicologia, pelo menos no sentido psicológico proposto por Ehrenwald para os casos telepáticos nos processos psicoterápicos. Antes de passarmos ao balanço que se constitui de 3 peças, uma referente aos fenômenos, outra às operações e outra aos casos de cura, acentuemos alguns pontos que nos parecem importantes. Primeiro, o que acima referimos, sobre a fase inicial dos fenômenos. É a que podemos chamar idade de ouro do caso Arigó.
corresponde aos primeiros anos de atividade do sensitivo, livre das perseguições que posteriormente lhe moveram. A observação era então mais fácil e por isso até mesmo os fenômenos mais complexos, como a operação de útero com telecinesia cirúrgica, podiam ser vistos, fotografados e cinematografados. Sabemos que existe documentação cinematográfica de casos dessa categoria, mas até ela permanece oculta por motivos óbvios, quando o médium se acha sob a ameaça de processos criminais. Tratando Arigó com a leviandade de quem não entende do assunto, um cronista escreveu há tempos que dentro de alguns anos ele não mais produziria os seus milagres, caindo no esquecimento como aconteceu com outros milagreiros. Esse é o fim normal de todas as atividades, inclusive a do cronista. Um sensitivo se esgota, como se esgota um pensador. Mas o fato mesmo de esgotar-se prova a existência anterior dos seus poderes. E no caso Arigó existe, como dissemos, todo o documentário foto e cinematográfico para atestar a qualquer momento o seu passado. A advertência irônica, da cronista, entretanto, serve para nos lembrar que Arigó já exerce suas faculdades há 20 anos de maneira intensa, sem o necessário controle nem a assistência que os casos desta natureza requerem. Pelo contrário, o exercício de suas melindrosas faculdades é feito num ambiente hostil, sob o constante bombardeio de calúnias, ironias, acusações absurdas, ameaças de prisão, tentativas de exploração e assim por diante. Demonstramos em capítulo anterior que o caso Arigó não é único, mas pertence a uma fase de eclosão de nova categoria de faculdades paranormais terapêuticas naquilo que podemos chamar de medicina popular brasileira. A indiferença nacional para esse problema decorre em grande parte de um complexo cultural de inferioridade. Enquanto em países vizinhos, como a Argentina, fundam-se institutos de parapsicologia e publica-se farta literatura a respeito, com livros nacionais e traduzidos, no Brasil procuramos fugir do terreno perigoso. Somente agora, graças ao caso Arigó, despertamos lentamente, com arrepios de medo em largas áreas universitárias, para a compreensão de que está raiando uma nova era mundial com referência a esses problemas. Alguns professores só concordaram em levar a sério o assunto, quando nossos jornais começaram a publicar notícias telegráficas de pesquisas realizadas na Rússia. O preconceito físico de que fala Rini ameaça-nos no plano cultural com a mesma força do dogma do inferno no misticismo popular. 20 anos já perdemos. Arigó envelhece. Suas forças começarão a declinar e suas faculdades paranormais também irão se esvaindo. Linda Gazera, grande médium italiana que serviu para as famosas experiências de Richetti e Moda sobre ideoplastia, veio morar em São Paulo no fim da vida e nada mais produzia. Os sensitivos se esgotam, porque essa é a lei do nosso mundo. Mas no caso Arigó ainda há muito o que fazer. Ele conta atualmente 54 anos de idade, 1970. Se conseguíssemos evitar que as perseguições continuassem, assegurar-lhe um pouco de tranquilidade, cercá-lo de carinho e compreensão, oferecer-lhe condições para o exercício controlado de suas faculdades, muito poderíamos obter. É tempo ainda de salvarmos Arigó, de não o deixarmos entregue apenas a si mesmo frente à dupla hostilidade dos que dele tudo exigem e dos que o acusam e ameaçam. Bastaria para isso um pouco mais de arejamento mental. Bastaria acertarmos o nosso passo com o mundo. Chegou-se a dizer que Arigó não quer submeter-se a experiências científicas. Podemos afirmar que não é verdade. Arigó nos disse pessoalmente que ele e o Dr. Freitas estão prontos para isso. Mas é evidente que não podem fazê-lo sem as garantias necessárias. Primeiro, a certeza de que essas experiências não irão servir para aumentar a carga jurídica contra o médium. Depois, a certeza de que os experimentadores agirão cientificamente e não levados por interesses ou paixões de ordem secundária. E, por último, a certeza, que é a mais difícil, da categoria científica dos experimentadores. Como obtê-la entre nós, se nem sequer pensamos em estudar parapsicologia a sério, enquanto na Europa e nos Estados Unidos as universidades conferem grau de doutoramento na matéria?
Precisamos criar urgentemente um novo clima mental no país, a respeito destes problemas. Seria bom começarmos pelas medidas que ainda podem salvar Arigó. Essas medidas fariam naturalmente que outros sensitivos, hoje ocultos numa justa atitude de autodefesa, também aparecessem. O problema, como bem o disse o médico Oswaldo Lidger Conrado, é da maior importância. Trata-se de abrir uma nova perspectiva de esperança para os sofredores de males incuráveis, que são tantos e parecem aumentar na medida em que progride a orgulhosa medicina materialista. Deixemos de ser os botocudos da ciência e avancemos em direção à civilização, sem receios infantis ou complexos de inibidos. Feito este balanço geral da nossa impotência diante do caso Arigó, passemos aos balanços parciais das nossas verificações. Files servirão para mostrar que a realidade das faculdades paranormais do sensitivo se impõe de maneira esmagadora, mesmo diante das nossas deficiências de observação e coleta de dados. Os relatos que apresentamos são de uma clareza e uma coerência absolutas. Uns confirmam os outros, apesar das posições ideológicas diversas e às vezes contrárias dos observadores. E, por outro lado, a confirmação se prolonga no testemunho público irrefragável de milhares de beneficiados, nas reportagens de jornais e revistas, na consciência de altas figuras do poder, das finanças e das ciências também beneficiadas, no documentário fotográfico e cinematográfico. Diante de tudo isso, nossas cifras são bem miseráveis. Colhemos na concha das mãos um pouco da água revolta do oceano. Mas o que fazer, se nossas forças não davam para mais? Vá lá, pois, a contribuição da nossa impotência. Balanço dos fenômenos. Fazendo um rápido balanço dos fenômenos relatados pelos médicos que ouvimos, chegamos a estas conclusões. 1. Arigó age em estado de transe, pronunciando frases em alemão e falando português com sotaque alemão. Condição verificada por nós e confirmada por todos os médicos que ouvimos, embora alguns não possam afirmar que as frases estranhas sejam exatamente de alemão por não conhecerem suficientemente essa língua. 2. Arigó age de maneira ríspida, não procurando agradar ninguém, nem mesmo os que declinam sua qualidade de médico. Não procura clientela e nem mostra desejo de conservá-la. 3. As intervenções, tanto as operações quanto os chamados exames à ponta de faca, são feitas sem anestesia, sem asepsia, sem qualquer cuidado pré-operatório, sem ação hipnótica, aplicação de técnica letárgica, de acupuntura, de Guatsu, sem instrumentos ou ambientes adequados. Os pacientes não acusam dor e se mostram conscientes durante o ato, respondendo a perguntas. 4. Os diagnósticos são feitos por meio extrasensorial, inclusive à distância. Aos pacientes presentes, Arigó geralmente pergunta o que sofrem, mas receita enquanto falam e muitas vezes corrige os doentes. De outras vezes receita para uma moléstia corriqueira de que o doente se queixa, mas acusa aos familiares e a outras pessoas a presença de câncer, realmente existente. 5. Os diagnósticos, as receitas e as operações são efetuados com extrema rapidez. O médico Arilex cronometrou a extração de um quisto sinovial realizado em 30 segundos. Verificamos pessoalmente no trabalho de consultas a média de uma receita por minuto. 6. Arigó deixa a faca ou o bisturi pendurados nos olhos do paciente, depois de enfiá-los entre o globo ocular e a pálpebra, na direção da arcada superciliar. Move a faca ou o bisturi na região ocular sem o menor cuidado, com violência, voltando o rosto para outro lado e sem provocar ferimentos. Produz com a faca a protrusão do globo ocular. Na presença do médico Elias Boinaine, deixou o bisturi e a faca pendurados, ao mesmo tempo, num único olho do paciente. 7. Arigó produz a hemostasia e a coagulação do sangue por meio de ordens verbais ou simples aplicação de pequenas mechas de algodão. Na presença da médica Maria de Lourdes Pedroso, fez o sangue parar na curva do maxilar do paciente, no momento exato em que devia escorrer pelo pescoço. 8. Arigó identifica pessoas entre o povo,
inclusive médicos que pretendiam observar anonimamente os fenômenos, como ocorreu com a médica psiquiatra referida no item acima. 9. Arigó limpa a faca ou o bisturi nas mãos dos circunstantes ou em suas roupas e depõe nas suas mãos as peças anatômicas extraídas. Na presença da psiquiatra acima referida, ela limpou o bisturi na blusa de uma moça e a blusa não ficou suja, embora o bisturi ficasse limpo. 10. Arigó produziu na presença do médico José Hortêncio de Medeiros Sobrinho a cicatrização imediata de uma incisão para extração de quisto sinovial, deixando no lugar apenas uma leve cicatriz. Todos esses fenômenos são de natureza evidentemente paranormal, testemunhados pelos médicos e por milhares de pessoas de todos os graus de cultura que têm ido à procura do sensitivo. Outros fenômenos, como o aparecimento de líquidos em mechas de algodão, nas mãos de Arigó ou de pessoas que o ajudam, inclusive médicos, e o movimento de instrumentos cirúrgicos sem contato do médium, são relatados por centenas de pessoas. B. Balanço das operações. As operações relatadas pelos médicos que depuseram nesta série foram as seguintes. 1. Pterígio, nos depoimentos do oftalmologista e cirurgião ocular Sérgio Vale, que citou como testemunha o seu colega Peri Alves Campos, do especialista em cirurgia geral, Ari Lex, da psiquiatra Maria de Lourdes Pedroso. 2. Catarata, no depoimento do cardiologista José Hortêncio de Medeiros Sobrinho, que mencionou uma técnica de raspagem. O médico Ladeira Marques, do Rio, na citação que fizemos, refere-se à extração do cristalino. Essa contradição aparece em numerosos relatos, parecendo que Arigó emprega duas técnicas diferentes, em ocasiões diversas. Ouvimos de uma jovem oculista a acusação de que Arigó usa uma técnica de raspagem, empurrando o cristalino de maneira perigosa, para dentro da órbita, segundo um velho processo chinês. Este é um caso curioso a ser esclarecido. 3. Sinusite, com perfuração do assoalho do seio frontal, no depoimento da psiquiatra Maria de Lourdes Pedroso, confirmando um dos episódios do relato de nossas observações pessoais. 4. Quisto sinovial, drenagem sem fechamento do corte, no depoimento do cirurgião Ari Lex, extração, com fechamento e cicatrização paranormal imediata no depoimento do médico Hortêncio de Medeiros Sobrinho. 5. Lipoma, duas extrações no depoimento do cirurgião Ari Lex, que cronometrou uma delas, verificando que foi realizada em apenas 30 segundos. 6. Fundo de olho, com protrusão ocular restabelecendo a visão de um cego desde a infância, no depoimento do médico Hortêncio de Medeiros, que não pôde precisar a natureza exata dessa intervenção. Também o médico Ladeira Marques, do Rio, refere-se a uma operação semelhante. Surdez, com introdução de uma pinça envolta em algodão nos ouvidos do paciente, sem extração de cera ou de qualquer outro elemento. O algodão saiu apenas manchado de cerosidade amarelada, e o paciente ficou ouvindo. Depoimento do médico Hortêncio de Medeiros Sobrinho. C. Casos de cura. Os casos de cura relatados pelos depoimentos médicos desta série são os seguintes. 1. Câncer, cura radical por receituário de uma paciente de 28 anos, casada, no depoimento do médico Hortêncio de Medeiros Sobrinho. Caso comprovado com exames e operações anteriores, exames e operações posteriores. Cura radical, numa paciente de 30 anos, casada, no depoimento do médico Osvaldo Lidger Conrado. Caso comprovado, como anterior, mas não por operação posterior. Devemos juntar a este item o importante caso de remissão do processo canceroso num paciente médico, de 72 anos de idade, relatado pelo médico Osvaldo Conrado, e o caso de cura radical de câncer da laringe que serviu de ilustração a um de nossos artigos no Diário de São Paulo, relatado pelo próprio paciente, o cirurgião dentista Otto Teixeira de Abreu, consultório à Rua Riachuelo, nesta capital. Caso comprovado anteriormente por 15 radiografias, uma laringoscopia e uma biópsia. 2. Cura à distância, Arigó em Congonhas e o paciente em Salvador, na Bahia,
de um caso de uremia em estado de coma, no depoimento do médico Osvaldo Conrado. Esse caso envolve também o fenômeno de precognição ou premonição, tendo o sensitivo anunciado a vinda futura do doente a São Paulo, que se confirmou. D. Observações finais. O caso do dentista Otto Teixeira de Abreu não figura em nenhum dos depoimentos médicos, mas incluímo-lo no balanço porque figurou como legenda de clichê ilustrando uma de nossas reportagens. Caso importante pelas comprovações de laboratório, foi motivo também de uma reportagem de Moacir Jorge publicada pelo Diário da Noite, edição de 20 de dezembro de 1961. O último médico que tratou do caso, antes da cura produzida por Arigó, foi o Dr. Antônio Correa, com consultório à Praça da República em São Paulo. No balanço das operações fizemos referência a uma divergência quanto às técnicas empregadas por Arigó na operação de catarata. A oculista que nos falou a respeito nada observou em Congonhas e não quis fazer-nos nenhum depoimento, mas o Dr. Medeiros Sobrinho parece citar um caso de raspagem. É possível que Arigó empregue as duas técnicas, conforme os casos a tratar ou segundo as influências atuantes no momento. Isso, longe de desprestigiar o médium, enriquece a sua fenomenologia. Como podia Arigó conhecer a velha técnica chinesa ao mesmo tempo que a técnica moderna? Quanto a esta última, como vimos, há documentário cinematográfico. Está suficientemente provado que o sensitivo a emprega. Não obstante, é necessário compreender que o emprego de uma determinada técnica é feito apenas em linhas gerais. Como acentuou o Dr. Medeiros Sobrinho, o médium parece não respeitar, nem nas operações, nem no receituário, as normas comuns. O médico Sérgio Vale declarou-nos, a respeito, que Arigó emprega uma supermedicina, e por isso assusta os próprios médicos. Essa conclusão decorre da verificação pelo médico, de ocorrências espantosas na ação paranormal de Arigó. Convém lembrar, por fim, que Arigó não usa nenhuma panaceia. Ele mesmo adverte a muitos doentes que não poderá curá-los e lembra sempre o karma, ou seja, a lei de causa e efeito da concepção reencarnacionista. Aceite-se ou não a existência dessa lei, o fato é que Arigó não pretende curar a todos os doentes. Para muitos o seu receituário tem apenas efeito moral ou destina-se a minorar sofrimentos. Isso não invalida os espantosos casos de cura por ele realizados. É preciso, enfim, compreender o sensitivo como um ser humano falível e não como um ser mitológico ou divino. Já é muito que ele esteja entre o homem e o divino, superando aquele mais ficando abaixo deste. Os adversários de Arigó procuram desesperadamente casos de falhas no diagnóstico, no receituário, nas operações. As falhas existem ou parecem existir num caso ou no outro, mas sempre em casos de segunda importância. Fossem importantes e estariam expostas nos jornais, no rádio, na televisão, denunciadas à polícia e à justiça. Arigó não é um taumaturgo. É apenas um indivíduo dotado de faculdades paranormais, e dotado em alto grau. Mesmo os maiores dotados podem falhar, pois a criatura humana não goza de infalibilidade. O que interessa em Arigó não são as suas possíveis falhas, mas os seus acertos, que são muitos. Veja-se o que diz a sentença que o condenou: milhões de doentes passaram pelas suas mãos, e nenhum, até hoje, quis levá-lo à justiça. Nem mesmo os seus algozes encontraram os Judas de que necessitavam para enriquecer o processo que lhe moviam. Não é isso extraordinário? Não basta isso para mostrar que estamos diante de ouro de lei, ouro das Gerais, no campo difícil do paranormal? Encerramos este trabalho anunciando o próximo, no qual daremos a visão nova do caso Arigó, incluindo as pesquisas da equipe de cientistas norte-americanos e os resultados parciais já divulgados. Há aspectos curiosos da mediunidade de Arigó e do seu trabalho diário em Congonhas, que podemos observar e registrar. Nosso objetivo é contribuir com dados seguros e informações honestas para a melhor compreensão dos casos desta natureza, da maior importância no campo do conhecimento e tristemente negligenciados em nossa terra. Fim.